Olá pessoal, hoje eu trouxe a doutora Thais, ela é cirurgiã dentista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso de telas e as consequências em pacientes pediátricos. Então, nós estávamos tendo uma conversa informal, né, Ander, sobre isso, sobre o uso de telas e as consequências que a gente vê nos pacientes. Sim, E a gente vê que os problemas de visão e os problemas odontológicos estão muito associados quando o nosso paciente pediátrico ele faz o uso abusivo, né, de telas. sim. E na realidade a gente percebe que as crianças hoje em dia, a gente sempre comenta com os pacientes, o fato dele usar, especialmente o celular, faz com que ele desenvolva, não falando agora da parte de visão e nem da parte odontológica, mas o Sim, que as outras áreas que envolvem a área neurológica do paciente. Então, o paciente que usa muito telas, pelo fato de ele ter na mão dele a possibilidade de ele trocar, esse vídeo eu não gostei, vou para o outro, não gostei desse, vou para o outro, não gostei. Ele gera um processo de ansiedade, porque na realidade ele tem na palma da mão dele a decisão. E isso, na realidade, não faz bem para uma criança, porque ela não tem maturidade neurológica ainda para estar lidando com essa situação. E isso faz com que ela não tenha paciência mais nem para assistir um filme. Sentar, ela não exatamente. tem tempo, ela não consegue aguardar o tempo de um filme. A gente vê que hoje em dia as crianças não precisam nem aguardar propaganda, né? Na nossa época tinha que esperar para assistir. Não, agora pula ali e pronto, Sim, né? Vou porque eu quero. E isso faz com que a criança, em todos os processos que ela deveria ter de espera, ela não saiba mais esperar, sim. né? Não tenha Isso gera paciência. ansiedade. Então, as crianças de hoje em dia, elas estão tendo problemas neurológicos por conta dessa questão. Automaticamente, isso começa a refletir em situações dele não ter mais habilidade para lidar com a parte social. Ele não quer fazer amigos, ele quer ficar fechado dentro de um quarto. Ele acaba tendo a coordenação motora prejudicada porque ele fica a maior parte do tempo parado e as formações neurológicas, tanto a formação de coordenação motora, algumas habilidades visuais, habilidades no geral. Ele precisa de experiências. Se ele não tem essa experiência de sair, brincar, correr, pular, cair, se machucar, ter texturas diferentes nas mãos, tudo isso ele acaba desenvolvendo uma alteração, ele acaba não formando corretamente algumas habilidades que precisam ser formadas para que a criança se desenvolva num todo, né? Exatamente. E um desses pontos chaves aí que a gente pega da ansiedade é o desencadeador de muitos casos de bruxismo, então, né? Que a gente tem Certo. no Ó, consultório, ele né? pega, então, não só a parte neurológica, mas agora entramos na fisiologia. Tá na parte fisiológica também. Exato. O bruxismo, ele é o ato de ranger ou apertar os dentes, né? De forma excessiva. Então, a criança, isso pode ser noturno ou pode ser diurno. Tem crianças que têm esse hábito durante o dia, elas estão o tempo inteiro apertando ou rangendo os dentes, mas o mais comum no consultório paciente pediátrico é vir com o hábito noturno. Então, o pai e a mãe começam a perceber que de noite está fazendo muito ruído. Às vezes é, assim, um barulho extremamente forte, extremamente desconfortável, Sim, sabe? E o bruxismo, então, ele é esse ato de apertar ou de ranger os dentes, que causa vários problemas. Dentre eles, problemas de ATM, problemas de desgastes dentários e muitas vezes dores de cabeça. Às vezes a criança vem com muita dor de cabeça e não sabe o que é, sim, e é por conta do bruxismo, né? Então, o bruxismo, né, ele tem várias causas. Ele pode ser genético, ele pode ser até por problemas de respiração oral, mas o bruxismo que a gente quer dar foco aqui hoje, né, é o bruxismo causado pela ansiedade, pelo estresse que vem desse uso abusivo, né, das telas. Então, o sim, paciente às vezes ele chega para uma consulta de periódica, né, sim, e a gente observa o desgaste. Então, a gente vê que já tem um desgaste, porque é muito difícil o paciente vir com essa queixa, né, a mãe trazer a criança pela questão do bruxismo, só se o desgaste está muito severo ou se a mãe escuta muito o ranger de dentes. A gente sabe que às vezes se dorme em outro cômodo, não vai conseguir escutar, né? sim. E a criança ela já está acostumada a ter um estímulo além do normal. Então, por exemplo, tem muitas Exatamente. crianças que usam videogame excessivamente e muito próximo da hora de dormir.
o que vai acontecer em relação à visão? A glândula pineal, que ela vai regular o sono dela, o relógio biológico, ele vai regular através da luz. Então, se a glândula pineal perceber uma luz azul, que é a luz branca que tem no celular, que normalmente tem nos jogos, ela vai entender que não é hora de produzir melatonina, que é o hormônio usado para você dormir profundamente. Então, o que ela vai entender? Opa, é dia, não é noite. Entende? Quando a criança está com aquela tela na frente do rosto. E ela vai acordar a criança e não permitir que ela durma ou que ela entre em processo de descansar, né? No sentido Sim. da produção. E aí automaticamente vem as consequências. Ela está elétrica um pouquinho antes de dormir. Aí quando ela vai dormir, Ela arranja os dentes, ela vem a ter problemas de visão, né? Decorrentes disso também. exatamente. Então, é uma consequência, uma coisa vai Puxa a gerando outra, outra, né? né? Então não é só aquela questão, meu filho usa muito a tela, mas ele dorme mesmo assim. Uhum. Ele não entra em estágio de sono profundo. Então, às vezes, a criança até dorme as 8 horas de sono, Sim. mas ela tem toda essa bagagem, fora a questão de ansiedade, de problemas às vezes escolares, o bruxismo do sono, os problemas de visão, né, Anderson? Sim. E a gente vê, assim, em consultório que a maior parte está ligado ao videogame, né? Principalmente Sim. ao videogame, e principalmente a criança que faz uso dessas telas excessivas pouco tempo antes de dormir, né? Sim. Que nem você estava falando ali. Poucas horas, 1 hora, 2 horas antes de dormir, tá ali em frente à televisão ou ao videogame. Qualquer tipo de tela, né? Sim. E a questão, essa é uma questão de alteração. A irritabilidade que as crianças ficam, então normalmente após o uso de muitas telas a criança fica irritada, por quê? Porque ela não, como a gente falou antes, ela não tem estrutura emocional para lidar com o poder de decisão tão grande. A criança, às vezes, ela não foi feita para decidir algumas coisas na idade que ela está. E aí isso faz com que é uma responsabilidade muito grande sobre a criança. E ela está ali com tudo na palma da mão dela. Ela não pode estar passando por essa fase, ela está pulando uma fase. Então, o uso de telas realmente faz isso. E claro, as telas excessivas, já comprovado cientificamente, ela causa inúmeros problemas visuais também. Com Então tem certeza. o número de miopia, o número de pacientes míopes, ele cresceu absurdamente no mundo inteiro. Por quê? Porque as crianças que antes estavam correndo lá fora, brincando, pulando, hoje elas estão aqui. Então antes elas estavam se movimentando, hoje elas estão paradas. E isso faz com que o foco da imagem fique parado por um espaço muito curto, por um tempo muito prolongado. O sistema neurológico está formando a visão na idade que ela está. O que ele entende? Opa, essa criança não precisa daquela visão lá do longe. Ela só precisa daqui. Então eu vou adaptar ela para que ela fique vendo bem aqui. E aí ocorre essa adaptação, porque a gente sempre fala que a criança ali é uma página em branco, né? O cérebro dela é uma página em branco e está sendo escrita ali todo esse processo. E aí é onde começam a acontecer as alterações visuais, não só de definição, de ver mal, mas problemas de convergência, crianças que vê duplo. Tem muitas crianças que chegam ao ponto de chegar na clínica vendo duplo, olhando tudo, não, tá tudo dois, tudo dois. Ocorre até alterações de perda do movimento, então isso gera realmente muitos problemas. Parece uma coisa simples, parece assim uma coisa inofensiva, né? Exato. Mas na verdade a gente está aqui mostrando para vocês que a área da visão está sendo muito prejudicada. E a área odontológica, com certeza, também. E então, o que a gente faz, né, Anderson, no consultório, quando a gente recebe esse paciente que apresenta o bruxismo, a gente entra, claro, dependendo dos níveis de desgastes, com uma placa, né, uma placa odontológica para isso. Só que a placa, ela é uma inibidora, né, ela vai inibir que continue ocorrendo esses desgastes. Sim. Porém, ela não trata a causa. A gente tem que tratar a causa. Exatamente. Então, a criança vai continuar usando placa durante longos períodos de tempo, às vezes por uma vida inteira, até a sua idade adulta, só mudando conforme faz o seu crescimento de arcada, né? E a causa nunca é tratada. Então, a gente tem essa dificuldade, às vezes, não tanto pela criança, quanto às vezes até mesmo pelos pais, de cortar o mal pela raiz, digamos assim, né? A gente sabe que na teoria, né, é uma coisa, na prática é outra, que é difícil realmente, né?
como pais também, né, Anderson, Sim. não só como profissionais, né, Com certeza. reduzir as telas, mas a gente sabe que isso é uma decisão não só para o benefício emocional do seu filho, mas também para o benefício fisiológico do seu filho, para que ele tenha uma saúde, né, Sim. plena, um Se desenvolva desenvolvimento bem, completo. Né? Gente, eu sei que é difícil, talvez, para você, pai, achar que você vai ter dificuldades para poder tirar o seu filho das telas, né? Perfeito. Mas nós, como pais, né, nós vamos dar algumas dicas para vocês. Então, minha dica, né, que eu utilizo com as minhas filhas. A gente precisa realmente colocar um tempo para que elas utilizem. Então, se você quer tirar, por exemplo, o uso do celular do seu filho, você limita o tempo que ele vai utilizar. Você coloca um alarme e entrega de um tempo de 10 minutos, por exemplo, entrega o celular para ele e depois que ele despertou, você retira e você avisa ele, ó, quando despertar, vai acabar o seu tempo do uso do celular. E ele vai já estar preparado no seu emocional para que ele deixe de usar. Então ele não vai tirar de uma hora para outra. Daqui celular, chega, acabou. Não, você vai preparar ele emocionalmente para isso. Também a gente pode utilizar de brincadeiras lúdicas, né, da infância, papel e caneta. Ai, mas meu filho não gosta muito. Tenta jogos, quebra-cabeças. Às vezes a gente acha que os nossos filhos eles não vão se interessar e na verdade eles se interessam muito bem. Às vezes, claro, a gente não vai ter o tempo que a gente gostaria para estar lá entretendo eles. Mas tira um pouquinho, às vezes 10 minutos que você ficaria você no celular, numa rede social, ou tendo um momento para você. Eu acho que a educação dos nossos filhos ela tem que ser um propósito também, né? Com certeza. Os nossos filhos têm que ser um propósito também nas nossas vidas. Então, tira aquele tempinho, 10 minutos para você, não vai fazer tanta diferença, mas na vida do teu filho vai ser um grande aliado, não só para criar um vínculo, mas para proteger ele de tantos malefícios que a tela em excesso pode trazer. Mas assim, doutor, meu filho fica muitas horas. Eu já perdi o controle, eu não sei mais o que eu vou fazer. Para tudo tem solução. A gente pode ir reduzindo aos poucos. Então, se teu filho passa 5 horas por dia assistindo televisão, jogando videogame, reduz o primeiro dia para 4, depois para 3, na outra semana para 2. E aos poucos, quando você vê, isso se dá jeito. E claro, sempre lembrando que o pior uso de tela é o uso de tela próximo à hora do sono, né? Mas você não sabe como é que é o meu filho, então eu vou te dar o meu testemunho sobre esse caso. As minhas filhas também tiveram dificuldades com elas, porque elas realmente gostavam muito, queriam e ficavam nervosas todas as vezes que a gente queria tirar o celular delas. Então o que eu fiz? Nós fomos reduzindo esse tempo aos poucos. Nós fizemos com que elas usassem um tempo limitado e mesmo que elas ficassem irritadas, nervosas, nós não entregávamos o celular. Então elas tinham aquele tempo e acabou. E aí nós fomos cada dia reduzindo mais. Hoje elas têm um período de 10 minutos, um pouquinho de tempo num sábado, e às vezes nem nesse dia elas lembram do celular, porque elas não fazem mais questão. A gente deixou outros tipos de atividades que vão ser muito interessantes para elas e elas não querem mais saber do celular. Então, tem como você resolver lá na sua casa sim, tá? E a gente fica também à disposição para lhe ajudar. Você pode agendar uma consulta conosco, você pode deixar as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. A gente vai estar fazendo o possível para responder todos, Sim, né, Anderson? Com certeza. Então, se seu filho tem bruxismo, tem problemas de visão, tem problemas com telas, não se sinta sozinho, nós estamos com vocês nessa. E o que a gente quer é isso, né? É proporcionar qualidade de vida para os nossos filhos, mental, fisiológica e emocional. E é isso aí, doutora Thaís, muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos vocês que ficaram assistindo até aqui e ficamos à sua disposição. Tchau, tchau.